Olá, este é o seu canal Bibliologia e neste vídeo eu vou falar sobre a besta de Daniel e de Apocalipse e que essa besta já está governando o mundo. E eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Se você gosta, de escatologia, compartilhe esse vídeo para que pessoas que creem em Deus possam estar assistindo e se preparando, porque a volta de Jesus, a vinda do Senhor está muito próxima. Nesse vídeo eu vou mostrar que a besta do Apocalipse, a de 7 cabeças e 10 chifres, já está governando o mundo hoje, nos nossos dias. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vamos dar engajamento para esse vídeo. Tem tantos ateus, falando aí contra a palavra de Deus e o canal deles estão crescendo. Vamos fazer os canais que falam da palavra de Deus também crescer para nós combatermos as heresias. Eu vou ler agora o texto de Apocalipse que fala da besta, é o capítulo 13 de Apocalipse. Ele diz assim, Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono, grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Então nós vemos aqui essa besta de Apocalipse, um animal espantoso, Quando Daniel viu, Daniel disse, é um animal espantoso. E Daniel disse que ele tinha 10 chifres, mas não falou das 7 cabeças, mas era um animal espantoso, porque não era um animal comum, foi ali as cabeças que ele viu, porque é o mesmo animal. Essa besta, ela tem vários significados. A explicação dela vai estar no capítulo 17 de Apocalipse. Já nós vamos ler a explicação para nós entendermos certinho a besta. Mas vamos ver que não está falando só de um momento, tá? Essa besta, primeiro, ela representa o sistema. Se você pegar aí a visão de Daniel, se você ler Daniel capítulo 7, você vai ver lá que Daniel, ele diz que ele teve um sonho e ali ele viu alguns impérios. E nesses impérios que ele viu, um era representado pelo leão, outro império era representado pelo urso, o outro império era representado pelo leopardo. E agora João vê essa besta e o corpo dela tem, partes do leão, parte do leopardo, parte de urso, porque está falando de um sistema que vem desde quando Israel existe. Por que Israel? Porque Israel é a nação que Deus escolheu para comunicar ao mundo, para se mostrar ao mundo. Então é através de Israel. Então nós temos, quando vamos pesquisar, temos que pesquisar as coisas de acordo com o povo de Israel. Então, desde que Israel surgiu, teve alguns impérios e um sistema que comandou esses impérios. Então, essa besta, ela representa esse sistema. Mas quando nós vamos para Apocalipse 17, que o anjo se propõe a explicar a João sobre a besta, nós vamos aqui ver como é a explicação que o anjo dá. Apocalipse 17, versículo 8, diz assim, olha, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes
não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. Pegando essa primeira parte aqui, quem que é essa besta que era, agora já não é e vai subir do abismo? Na minha opinião, é o diabo. Como João está em uma visão, ele já está lá no futuro. Deus está mostrando tudo para ele, mostrando até o novo céus e nova terra. E a Bíblia diz que o diabo será lançado no abismo, ficará preso por 1000 anos e depois sairá para enganar as nações. Então essa primeira parte aqui, na minha opinião, está se referindo ao diabo. Deus já está mostrando que ele será preso no abismo, ele vai ficar um tempo sem enganar as nações, então ele era, agora já não é, e depois ele vai subir do abismo. E quando ele subir do abismo, a Bíblia diz que as nações da terra vão se maravilhar com ele e vão seguir ele, que é lá em Apocalipse, quando ele sai do abismo, ele vai enganar as nações da terra e depois ele vai ali para uma batalha contra Jesus, e Jesus mata aqueles que ele enganou e lança o diabo no lago de fogo. Então essa primeira parte eu creio que está se referindo ao diabo. Agora vamos para o versículo 9. O versículo 9 diz: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Então, essa outra parte aqui já está falando do império que governava na época que João estava ali escrevendo, que João estava tendo a visão. Então, as 7 cabeças são 7 colinas. E o que é 7 colinas? Roma, né? A cidade de Roma, se você pesquisar aí, você vai ver que ela está entre 7 colinas. Então aí essas 7 cabeças representam o Império Romano. Mas continuando, ele diz: são também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então, essas 7 cabeças também representam 7 governos, 7 reis, 7 impérios. Eu anotei aqui, quem são esses 7 impérios? Se você for pesquisar sobre esses 7 impérios, você vai ter que pesquisar sobre impérios que tiveram influência no povo de Israel, porque é o povo de Israel que Deus usa para dar base nas profecias. Então está aqui, o primeiro império que Israel teve convivência foi o Egito. Segundo, os assírios. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medos e Persas. 5, Grécia. E o sexto era Roma. Então veja o que o texto diz. Aqui se requer sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas, que era Roma. Depois ele diz assim: são também 7 reis. 5 já caíram. Qual que havia caído? O Egito já havia passado, os assírios já havia passado, os babilônios já havia passado, os medos e persas já havia passado e a Grécia já havia passado. Aí o texto continua dizendo: um ainda existe. Qual é esse um que ainda existe na época de João? Que existia, né? Roma. Roma era o que estava na época. Aí diz assim: e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir durará pouco tempo. Então está falando do 7º império aí que terá influência na vida de Israel. E qual é esse que eu disse que a besta de 7 cabeças ela já está governando? Veja aqui, continuando, capítulo 11. A besta que era e agora não é o 8º rei e um dos 7 e caminha para a perdição. Aqui o 8º rei, eu acredito que é o diabo, como eu disse, que caminha para a perdição. Está referindo-se a ele de novo, lá do começo. Mas aí continua dizendo, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Então quer dizer, quem que eram os 10 reis que ainda não havia recebido o reino? Como que era a besta que João viu?
ela só tinha os 10 chifres? Não, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem que comanda o mundo hoje? Quem comanda o mundo hoje, toma as decisões, é o G7. É a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Só que a besta tinha 7 cabeças. Aqui estão as 7 cabeças. Mas ela tinha 10 chifres. E esses 10 chifres são 10 reis, ou seja, 10 governantes. Por quê que tem 10 governantes? Porque a Alemanha tem um, Canadá tem um, Estados Unidos tem um, França tem um, Itália tem um, Japão tem um. São 6 chifres. E o Reino Unido tem 4, que é Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Então são 10 chifres e 7 cabeças. Só que a Bíblia diz, João está dizendo que do meio, Daniel, diz que do meio dos 10 chifres nascia um chifre pequeno. E agora aqui Apocalipse 17, o anjo está explicando para João que esses 10 reis vão se unir, esses 10 governantes vão se reunir e vão receber autoridade para passar o governo do mundo para a besta. Então é isso que eu acredito, o G7 é que vai passar o governo do mundo para a besta. Então quando eu comecei a estudar sobre esse assunto e comecei a entender que a besta de 7 cabeças e 10 chifres representava o G7, até porque os animais de Daniel e a besta também fala de governos, de países, e eu comecei a entender que era o G7, eu pensei como que é o G7, se a Bíblia diz, Apocalipse 13, fala que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, e depois ela voltou a ter vida, que a besta deu vida a ela, e como que isso poderia acontecer com um país? Agora, neste momento, quando a gente vê que os Estados Unidos, Donald Trump está querendo anexar o Canadá aos Estados Unidos, então a gente vê que essa cabeça será ferida de morte. Isso vai acontecer, pode esperar, porque esses dias o Donald Trump fez uma postagem, onde ele mostra uma reunião que ele teve, e atrás dele tem um mapa, esse mapa está coberto com a bandeira dos Estados Unidos, e ele cobre o Canadá, os Estados Unidos e a Venezuela. Então o Donald Trump vai anexar o Canadá aos Estados Unidos, será uma das cabeças ferida de morte, quer dizer, um país deixará de existir, morrerá, o Canadá vai morrer. Depois que o anticristo assumir, ele vai devolver a soberania do Canadá, e quando ele devolver a soberania do Canadá, o mundo todo vai se alegrar, porque ninguém gosta desse negócio de invadir um país, tomar o país. Então o mundo todo vai se alegrar e vai glorificar, vai exaltar a besta por causa dessa atitude. Então vamos aguardar para ver. Eu creio que esta é a interpretação de Apocalipse capítulo 13, referente à besta. E ela já está governando o mundo. É o G7 que toma as decisões. O que falta agora é só eles reunirem e do meio dos 10 chifres sair o chifre pequeno. Mas Daniel diz que quando isso for acontecer, quando o chifre pequeno que vai nascer do meio dos 10 chifres, 3 chifres serão arrancados. Então terá 3 governantes que acho que não vai concordar com a entrega do mundo para a besta. Esses 3 governantes serão arrancados e assim colocarão o mundo todo na mão do anticristo, de um governante só. Vamos aguardar para ver. Este é o que eu entendo desta profecia, e é o que a Bíblia nos mostra de acordo com o que está acontecendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer para abençoar pessoas que querem estudar esse assunto. Se você gosta desse assunto, se você concorda, comente a favor. Se você não concorda, comente contra. A gente vai estudar seu comentário e ver. Mas vamos fazer o canal crescer, vamos falar sobre escatologia, sobre vinda de Jesus, porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Muito obrigado, fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.